Presidente Donald Trump ameaça a Rússia com sanções e tarifas em grande escala, caso o país não inicie uma negociação de cessar-fogo com a Ucrânia. Na Flórida, queda de destroços da SpaceX paralisam aeroportos do estado. Novas regras do Pix, CPF ou CNPJ irregular na Receita Federal terão as chaves canceladas. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump ameaçou a Rússia com sanções e tarifas em grande escala, caso o país não inicie uma negociação com a Ucrânia. Em postagem na rede social Truth, Trump disse que tem considerado seriamente impor tais sanções e mandou um recado aos dois países. Abre aspas, Rússia e Ucrânia, venham já para a mesa das negociações antes que seja muito tarde, fecha aspas. E o imigrante indocumentado pode ser a primeira pessoa a ser morta sob uma nova lei da Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Com uma audiência marcada para o dia 12 de março, o imigrante indocumentado Saul Soliome, de 26 anos, pode estar entre os primeiros a enfrentar a pena de morte, de acordo com a nova lei da Flórida para combater a imigração ilegal. O húngaro foi preso no mês passado em Miami. Ele é acusado de estrangular dois homens deficientes e homossexuais entre o final do ano passado e início de 2025. Uma das vítimas teria tido um relacionamento amoroso com o assassino. Segundo as investigações, Soliome tinha como alvos membros da comunidade gay idosa. A prisão do criminoso aconteceu logo depois do governador Ron DeSantis aprovar uma lei que torna obrigatória a pena de morte para imigrantes ilegais condenados por certos crimes. E um homem de West Melbourne foi preso depois de deixar cair um saco de cocaína quando deixava o filho na pré-escola. Gary Heslop, de 41 anos, foi levado sob custódia, depois que uma pessoa viu uma bolsa transparente com uma substância branca cair no chão, chamou a polícia. Os agentes foram até a instituição de ensino e identificaram Heslop pelas câmeras de segurança. Quando o suspeito retornou ao local, foi detido pelos agentes. De acordo com a polícia, na bolsa havia 7 sacos de cocaína. Outras substâncias ilegais também foram encontradas com o suspeito. Ele está preso na cadeia de Brevard sob fiança de $33 mil. E a Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, divulgou os dados da temporada de furacões do ano passado, destacando os mais destrutivos, Debby, Helene e Milton. De acordo com o relatório, mais de $3 bilhões em assistências pública e privada foram aprovados. A FEMA ajudou quase 20 mil pessoas em abrigos transitórios. O Programa Nacional de Seguro contra Inundações forneceu 6 bilhões em fundos de alívio às enchentes. E o estado da Flórida foi reembolsado em $424 milhões pelos 36 milhões de jardas cúbicas de remoção de detritos. E o Departamento de Polícia de Kissimmee deu boas-vindas a 2 novos membros. As irmãs do Chess e Bell vão ajudar nas buscas criminais e de pessoas desaparecidas, especificamente com autismo, Alzheimer ou alguma demência. As cadelas passaram por um rigoroso programa de treinamento que chegava algumas vezes a 12 horas por dia. E agora já estão prontas para o trabalho. E por falar em cães, o dono de um cachorro se emocionou ao reencontrar o animal de estimação que ficou desaparecido por quase uma semana. Black foi resgatado em um rio com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Animais do Condado de Sumter. As autoridades tinham recebido inúmeras ligações de velejadores que diziam ter visto Black preso pela coleira perto de uma árvore e sem condições de sair da água. Com barcos foi possível fazer o resgate. Black saiu ileso da aventura e pôde finalmente se reencontrar com o tutor. E os destroços da espaçonave SpaceX que caíram sobre o Oceano Atlântico causaram transtornos nos aeroportos da Flórida. O incidente paralisou por um tempo o tráfego nos aeroportos de Orlando, Miami, Palm Beach e Fort Lauderdale.
De acordo com a Administração Federal de Aviação, a FAA, todos os voos que chegariam nesses aeroportos foram retidos no ponto de origem. Os atrasos chegaram a 1 hora. E o motivo, segundo a FAA, foram os detritos de lançamento da espaçonave Starship da SpaceX, que caíram após a explosão poucos minutos depois da decolagem no Texas. As luzes foram vistas cruzando os céus das Bahamas e perto do sul da Flórida. A cena impressionante despertou curiosidade depois que vídeos foram parar na internet. Durante a transmissão ao vivo do lançamento do foguete, foi possível ver a espaçonave caindo depois que vários motores foram desligados. A empresa de Elon Musk disse em comunicado: o veículo sofreu uma rápida desmontagem não programada e o contato foi perdido. A empresa esclareceu que não havia materiais tóxicos nos destroços. Há um mês, o 7º voo da Starship também terminou em uma falha explosiva. A FAA disse que a empresa deverá investigar a causa da falha na missão e obter uma aprovação da agência para poder voar novamente. A seguir, defesa de Bolsonaro pede que plenário julgue denúncia da PGR. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora você acompanha um giro pelas principais notícias do Brasil. Quase 8 milhões de usuários poderão ter as chaves Pix excluídas por situação irregular na base de dados da Receita Federal. Isso de acordo com a nova regra do Banco Central anunciada na quinta-feira. O Banco Central informou que a medida não tem relação com o pagamento de tributos e não muda a forma como as pessoas e as empresas fazem ou recebem Pix. De acordo com as autoridades, as alterações têm o objetivo de combater fraudes e golpes. Dados do Banco Central apontam que existem mais de 800 milhões de chaves Pix cadastradas e, desse total, mais de 90% pertencem às pessoas físicas. O governo brasileiro divulgou na quinta-feira uma série de medidas para conter a inflação dos alimentos. Uma delas é zerar a alíquota de importação de alguns produtos, como azeite, café, carne e açúcar. Mas não soube dizer qual vai ser o impacto fiscal da decisão. O governo trabalha em medidas mais populares como forma de conter a queda na aprovação do governo Lula.
No ano passado, os produtos alimentícios tiveram alta de mais de 8% e foram os vilões da inflação. Da lista dos produtos que mais tiveram alta, o café ocupa o primeiro lugar. Para evitar uma eventual taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, o governo federal aposta no diálogo. O anúncio foi feito após uma conversa com o representante de comércio americano na quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já deixou claro que pretende elevar a alíquota de itens como o aço e o alumínio. A estratégia brasileira é promover um debate que possa ser interessante economicamente para ambos os países. Na última terça-feira, Trump determinou uma investigação sobre produtos feitos a partir da madeira e também prometeu aplicar tarifas de importação sobre os produtos agrícolas. Em resposta à acusação da Procuradoria-Geral da República, PGR, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que a corte no plenário julgue a denúncia e não a primeira turma do STF. O documento foi entregue na quinta-feira, prazo final para que os advogados apresentassem defesa sobre o caso. Bolsonaro disse que não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para impedir o exercício de um poder, bem como não tentou retirar o governo constituído depois dele. O ex-presidente e outras 33 pessoas são acusadas pela PGR de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes é quem vai avaliar a acusação e os argumentos de defesa. O caso deve ser julgado pela primeira turma do STF, que vai decidir se transforma ou não os denunciados em réus. E Neymar está de volta à seleção brasileira. O atacante do Santos foi convocado na quinta-feira. Depois de mais de 500 dias longe da seleção brasileira, Neymar retorna em um momento especial da carreira. O técnico Dorival Júnior convocou o atacante do Santos para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia e a Argentina. O jogador de 33 anos sofreu uma lesão no joelho no confronto com o Uruguai em outubro de 2023. Desde então, tem lutado para voltar à melhor forma e garantir um lugar no time de Dorival Júnior. Neymar jogou 128 partidas e tem um recorde de 79 gols pelo Brasil, superando a marca de Pelé com 77. A seleção brasileira ocupa o quinto lugar nas eliminatórias com 18 pontos em 12 jogos e recebe a Colômbia no dia 21 de março em Brasília e visita a Argentina 5 dias depois. Essa partida poderá marcar o reencontro de Neymar com Messi, antigo companheiro de Barcelona e PSG. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial foi descoberta em obras de manutenção dos trilhos da mais movimentada estação de trem de Paris. O incidente interrompeu as viagens desta sexta-feira. Passageiros foram orientados a aguardarem até que o problema fosse resolvido. Enquanto muitos se aglomeravam em uma das estações mais movimentadas da Europa, em Paris, outros sentiam o impacto da paralisação em Londres. Vale lembrar que a estação de trem de Paris atende por ano 214 milhões de passageiros. No entanto, o ministro dos Transportes da França disse que não há motivo para preocupação. E agora, a inteligência artificial também pode ajudar o cliente na escolha do vinho adequado. A ferramenta tem sido usada neste bar em Barcelona, na Espanha. A inteligência artificial sugere o vinho de acordo com as preferências do cliente. Es muy sencillo, el cliente escanea un código QR, a partir de ahí tiene una conversación con una IA, es una IA conversacional muy parecida a ChatGPT, donde te vamos haciendo preguntas para encontrar cuál es tu vino ideal. Aquí tenemos 24 vinos, todos catalanes. A novidade é exibida no maior evento anual da indústria de telecomunicações e tem chamado a atenção dos visitantes pelo grande potencial da inteligência artificial para a indústria do vinho. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.